para as meninas. Boa noite para os rapazes. Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família, em nome de Jesus, o nosso amado. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos juntos nessa hora, estamos aqui para a glória de Deus. Nós temos falado sobre o tema que está aqui na nossa tela. Quero pedir que você leia comigo. Como Jesus mudou. Boa noite, vocês estão bem? Tudo tranquilo? Como Jesus, isso aqui não pode passar aqui, entendeu? Eles têm que passar por aqui. Fica todo mundo sem jeito, sem graça e naturalmente eu não perco a viagem. Como Deus mudou a vida de mulheres reais. Como Deus mudou a vida de mulheres reais. Eu tenho dito, é a minha percepção, eu não sei se é a sua. Está difícil encontrar uma pessoa normal. Dá uma olhadinha para o seu lado aí. O que mais me impressiona são as reações. Porque as reações são como provas absolutas de que é verdade, gente normal está em falta. E eu quero dizer, se você é novo aqui entre nós, nesta igreja não tem ninguém normal. O pastor, então, Deus me livre e guarde. Mas nós somos reais. Somos reais. Falhas, qualidades, defeitos, todo mundo aí real. E essa série fala sobre mulheres reais. Mulheres que viveram traumas, dificuldades, lutas nas suas vidas. E que a história delas ajuda a gente aqui, ajuda homens e mulheres, porque é assim que a gente aprende nas Escrituras, não é? Não é numa mensagem sobre Jonas que as mulheres ficam caladas. Nós somos todos edificados numa mensagem sobre Jonas, como somos todos edificados numa mensagem sobre uma mulher preciosíssima e que ela foi desprezada. Então é como Deus mudou a vida de uma mulher desprezada. É o tema dessa noite, nós vamos trabalhá-lo juntos. Quero pedir que você abra a sua Bíblia em Gênesis capítulo 29. Nós vamos ler a partir do versículo 1, indo até o versículo de número 14. Essa é uma história impressionante. A Bíblia tem histórias tão importantes e tão atuais que ao lermos a palavra do Senhor nós somos impactados por ela. Leia com atenção, leia com olhar atento, não se deixe levar por distrações, deixa o celular de lado, pegue a palavra, busque a palavra. Deus tem uma palavra para a sua vida hoje em nome de Jesus. Não perca a oportunidade. Gênesis 29, versículos de 1 a 14, por favor, leia comigo. Pôs-se Jacó a caminho e se foi à terra do povo do Oriente. Olhou, e eis um poço no campo e 3 rebanhos de ovelhas deitados juntos dele. Porque daquele poço davam de beber aos rebanhos e havia grande pedra que tapava a boca do poço. Ajuntavam-se ali todos os rebanhos. Os pastores removiam a pedra da boca do poço, davam de beber às ovelhas e tornavam a colocá-la no seu devido lugar. Perguntou-lhe Jacó: meus irmãos, de onde sois? Responderam: nós somos de Harã. Perguntou-lhes: conheceis a Labão, filho de Naor? O que eles responderam? Famoso Labão. Ele está bom? Perguntou ainda Jacó. Responderam: está bom. Raquel, sua filha, vem vindo aí com as ovelhas. Então lhes disse: é ainda pleno dia, não é tempo de se recolherem os rebanhos? Dai de beber às ovelhas e ide apacentá-las. Não podemos, responderam eles, enquanto não se ajuntarem todos os rebanhos e seja removida a pedra da boca do poço e lhes demos de beber. Falava-lhes ainda, quando chegou Raquel com as ovelhas de seu pai, porque era pastora. Tendo visto Jacó a Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, chegou-se, removeu a pedra da boca do poço e deu de beber ao rebanho de Labão, irmão de sua mãe. Feito isso, leia comigo. Feito isso,
Jacó beijou a Raquel e, erguendo a voz, chorou. Então contou Jacó a Raquel que ele era parente de seu pai, pois era filho de Rebeca. Ela correu e o comunicou ao seu pai. Tendo Labão ouvido as novas de Jacó, filho de sua irmã, correu-lhe ao encontro, abraçou, beijou e o levou para casa. Contou Jacó a Labão os acontecimentos de sua viagem. Disse-lhe Labão: de fato, és meu osso e minha carne. E Jacó, pelo espaço de 1 mês, permaneceu com ele. Nosso Deus e Pai, diante da sua palavra, nós nos quedamos e carecemos da iluminação do Espírito para entendermos. Ilumina-nos nesta hora, Pai. Escreva a sua palavra no nosso coração. Nós queremos aprender a respeito do Senhor e daquilo que o Senhor fez, e aquilo que o Senhor tem feito, e aquilo que o Senhor fará na nossa vida hoje. Pai de amor, em nome de Jesus, nós entregamos esta noite e esta palavra, pedindo ao Senhor que ministre, que fale, que traga ao nosso coração as respostas que o Senhor tem para nós nessa noite. Em nome de Jesus, o nosso amado. Amém. Quantos de vocês já tinham ouvido a respeito da história de Lia, a história de Raquel, a história de Jacó? Essa história tem uma palavra que é muito importante, precisa ser gravada para nós. Eu queria que você guardasse isso na sua mente. Linhagem messiânica. Posso contar com a sua ajuda? Qual é a palavra? São 2, né? Mas vamos lá, 2 palavras. Quais são as 2 palavras? Linhagem messiânica. Essa história começa em Gênesis 12. Gênesis 12, Deus chama Abrão e diz para ele: Abrão, sai da sua terra, da sua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Futuro. Ele não sabia qual terra, ele simplesmente obedeceu, porque Deus deu a ele uma ordem bastante clara e disse para ele: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, sê tu uma bênção. E essa palavra entrou no coração de Abrão. E Abrão recebeu essa palavra diante de Deus, essa palavra incendiou a sua vida, e ele permaneceu firme nessa caminhada com o Senhor. Quais são as 2 palavras que eu falei? Linhagem messiânica. A próxima etapa desse texto, saímos de Gênesis 12, chegamos a Gênesis 21, porque em Gênesis 21 nós temos uma história muito preciosa. Se você quiser acompanhar comigo, você pode ler junto comigo, que é muito importante que você veja e acompanhe, vendo que está na Bíblia aquilo que a gente está conversando. No capítulo 21 nasce Isaac. Isaac é o filho da promessa, está lembrado? Isaac é o menino a quem que Deus prometeu que Abraão receberia, teria. Já em dias avançados, ele e a esposa, Deus prometeu, Deus cumpriu, e agora nasce Isaac. Isaac está conectado com Abraão por causa Já esqueceu? Por causa da linhagem messiânica. Isaac. A Bíblia conta que Isaac, veja, você vai poder acompanhar isso no capítulo 25. Volta agora seus olhos para o capítulo 25, porque o capítulo 25, a partir do versículo 19, vai dizer exatamente o que aconteceu. Ele e a sua amada esposa Rebeca queriam ter filhos, mas ela não engravidava. Deus então o ordenou para que ele pudesse orar, e ele orou, e Deus abriu a sua madre, e ela teve não apenas um filho, mas 2 filhos. Só que Deus trouxe para ela uma palavra que ela não poderia esquecer em hipótese alguma. Se você quiser ler comigo, está no versículo 23 do capítulo 25. 2 nações há no teu ventre, 2 povos nascidos de ti se dividirão, um povo será mais forte que o outro. Leia comigo juntinho agora. E o mais velho servirá ao mais moço. Fala comigo outra vez. E o mais velho servirá ao mais moço. Sabe o que isso significa? Quais são as 2 palavras? Linhagem messiânica. Guarde isso com você. Agora nós estamos no texto que nós lemos agora. Esse texto do capítulo 29, até o versículo onde nós lemos, ele nos prepara para diversas cenas que vão acontecer. Mas eu quero, antes de mergulhar efetivamente nisso, deixar com você uma frase de João Calvino. Leia comigo essa frase. O coração humano
é uma fábrica de ídolos. Calvino trata esse assunto para nos ensinar que é possível que o meu e o seu coração, que nós venhamos a produzir ídolos, que nós adoremos de alguma forma o que não poderia ser adorado, porque eu e você nascemos para adorar a Deus. O nosso propósito de existência é adorar a Deus. Então, cuidado, porque durante o texto nós vamos esbarrar em algumas coisas que talvez nós tenhamos que repensar se o nosso coração está ou não está produzindo ídolos. Nós vamos ler a partir do versículo 15, mas nós vamos ler juntos aqui na nossa tela. Veja, o versículo 15, 16, aliás, 15, 18, 19 e 20. Leia comigo a palavra de Deus que ensina. Depois disse Labão a Jacó. O que Labão disse a Jacó? Leia comigo. Acaso, por seres meu parente, irás servir-me de graça? Dize-me qual o teu salário. Lembra que no versículo anterior que nós lemos juntos, ele já estava um mês lá? Depois de sair, a coisa já começou a criar um outro ritmo, e aí foi apresentada essa palavra. Versículo 18. Jacó amava a Raquel. Eu já dei uma desconfiada na hora do beijo lá. E você? Você está entendendo? Você está lembrado da hora do beijo lá? Estava lá, te estampo aqui. Ali eu desconfiei. Ali eu falei, rapaz, tem coisa aí. Esse camarada está de olho nessa menina. Mas vou retornar. Jacó amava a Raquel e disse o quê? Leia comigo. 7 anos te servirei por tua filha mais moça. Está claro ou não está claro que a filha mais moça? Qual o nome dela? Para não ter dúvida, saber se você está comigo aqui. Vamos embora. Respondeu Labão. Olha a resposta dele. Foi, sim, te darei Raquel, ou foi, melhor que eu te dê, em vez de dá-la a outro homem. Fica, pois, comigo. Eu achei meio nebulosa a resposta. Você não achou, não? Eu achei que não foi uma resposta assim, é sim ou não. Sabe aquele negócio, sim ou não? Você pede a mão de uma menina, o pai tem que responder sim ou não. Essa resposta ficou meio nebulosa. Eu estou desconfiado desse camarada aí. Versículo 20. Assim, por amor a Raquel, serviu Jacó 7 anos, e estes lhe pareceram como poucos dias pelo muito que a amava. Normalmente, na leitura desse texto, em alguns contextos, a gente tem as mulheres assim, sabe, por que não é lindo falar isso? Olha, ele trabalhou 7 anos, pelo muito que ele amava. Cuti-cuti. Mas não é isso não. Jacó ofereceu 7 anos de trabalho para se casar com Raquel. O dote mais comum estava na casa de 30 a 40 ciclos. Quer dizer que ele ofereceu 3 a 4 vezes mais. E essa disposição de Jacó revela o quê? Além das 3 opções que vocês já leram, que estão ali na nossa tela. Ele estava o quê? Já está lendo, Ricardo? Primeiro, ele estava completamente apaixonado por ela. E a gente sabe que paixão é uma coisa curiosa, né? Porque a gente costuma dizer que o amor é cego. Paixão, então, é uma coisa maluca. Paixão vem de patos. Patos já nos leva a entender uma enfermidade. De alguma maneira, essa paixão é uma coisa muito perigosa. Todas as vezes que uma pessoa estiver apaixonada, ela é extremamente sensível a qualquer tipo de ataque. Mas não é só isso não. Estava completamente apaixonado e ele estava vulnerável. Quem mais percebeu isso não foi Raquel. Sabe quem mais percebeu isso? Labão. Labão olhou e falou, está apaixonado. Melhor coisa, está vulnerável, está ali doidinho pela Raquel, está ali, olha, eu trabalho 7 anos. Aí ele percebeu uma oportunidade. Quando a gente está vulnerável, a gente está sujeito a diversas coisas. A nossa vulnerabilidade é um grande perigo, seja para a área sentimental, seja para a área comercial. Você já percebeu quando você não está bem, não é boa hora de você ir ao shopping? Porque você não volta sozinha de lá. Tem sempre uma bolsa, entendeu? Ou sozinho de lá. Você traz sempre alguma coisa. A nosso momento de vulnerabilidade. Os especialistas em vendas e compras dizem o seguinte, olha, se você estiver com fome, não faça compras. Porque se você for ao supermercado,
com fome, você vai comprar até o que você não come. Por quê? Porque naquela hora, aquele biscoitinho que você não come mais, que você falou assim, Cheetos na minha vida, nunca mais, mas os Cheetos de ei. Até comida que você não gosta fica maravilhosa. Sai, sei lá. Tanta coisa que as pessoas comem hoje em dia que são estranhas, esquisitas. Vulnerável. E a terceira coisa é que ele estava tentado a preencher o seu vazio emocional. E aqui nós temos um problema grave. Porque uma pessoa com vazio emocional, ela tanto se torna vulnerável, como ela busca preencher o vazio de diversas formas. Para contar um pouco mais sobre a história dele. Ele vivia com seu pai e a sua mãe, mas ele, embora a mãe tivesse recebido aquela promessa, aquela profecia, de que o mais velho, o mais novo, o mais velho serviria ao mais novo, ao contrário, o mais velho serviria ao mais novo, ou seja, o irmão dele, Esaú, o serviria. A mãe sabia, o pai sabia, mas o coração do pai dele se fixou no seu irmão mais velho, em Esaú. E essa maneira que o pai fez de fixar o coração dele em Esaú, fez com que Esaú crescesse como um camarada obstinado, como um camarada determinado e até um camarada impulsivo. A rejeição de Jacó, porque o pai preferia o mais velho do que o mais novo, fez com que ele crescesse, desenvolvesse a sua vida dentro do ambiente da rejeição. Então, rejeição e desprezo são duas palavras que não precisam ser ditas. A gente não precisa dizer para uma pessoa, eu te desprezo, eu mostro com meus atos. E quando se trata de filhos, é possível perceber claramente isso quando há um desprezo, quando há um deixar para lá. E ele cresceu nesse ambiente, onde o pai preferia o seu irmão mais velho. Quando houve a questão que você deve se lembrar, quando houve a disputa da bênção, e o pai disse para o seu irmão mais velho, né? Isaac disse para Esaú, vai lá, prepara um alimento, traz aqui, e que eu vou te abençoar. A mãe ouviu a história e chamou Jacó, e disse para ele, Jacózinho, meu filho amado, vem para cá, eu vou preparar um alimento, porque o seu pai disse isso, isso e isso. E ele disse, mamãe, mas o meu irmão é cabeludão, peludo, eu não sou nada disso, deixa comigo. E a mãe foi lá, preparou o alimento, colocou umas peles de pelos assim fortes sobre ele, e ele se apresentou ao pai com o alimento e disse, papai, aqui está o alimento. E o pai disse, como é que você fez isso tão rápido? Você acredita que ele usou o nome de Deus em vão? Ele disse, foi Deus que mandou. Eu estava lá, está aí para o senhor. O pai deu uma desconfiada, porque a voz não tinha mudado, mas ele foi lá, colocou a mão, ele colocou aqui, ele ajeitou e percebeu que na visão dele, que estava cego, era o seu filho. A cena é impressionante, ele recebe a bênção, logo na sequência ele sai, o irmão dele chega com o alimento e diz, papai, eu trouxe o alimento, e disse, meu filho, mas quem é que está aí? Esaú, seu filho, mas eu acabei de abençoar. Então eu dei a bênção a Jacó. Naquele instante, Esaú, que era impulsivo, que era uma figura complexa, ele se encheu de uma ira e desejou matar o seu irmão. Ele não só desejou, como ele declarou, na hora que papai embarcar, ele vai embarcar junto. Não com essas palavras, porque ele não morava aqui no Rio de Janeiro. Ele usou outra palavra, outra expressão lá. Perfeito? Então agora volta ao vazio. O vazio do pai. Então agora ele já não tinha mais o contato com o pai. Ele já não tinha mais o contato com a mãe querida, com a mãe que cuidou dele, com a mãe que queria algumas coisas e cuidava dele de forma especial. Ele agora já não tinha também mais o relacionamento com seu irmão, que na verdade o queria morto. Tudo isso gera um vazio para o coração dele. E ele passa a experimentar esse vazio na sua vida, e o vazio que há na vida dele, que havia na vida dele, ou que há na nossa vida, é o vazio que nós vamos tentar preencher de alguma forma, que nós vamos nos esforçar para trazer alguma coisa para dentro, como se isso pudesse resolver os nossos sentimentos. Veja comigo esse texto aqui na nossa tela, leia por gentileza. O vazio do coração
frequentemente deposita no amor romântico uma expectativa que ninguém consegue atender, afinal, nenhum ser humano pode ocupar um espaço que foi feito para Deus. O que a gente percebe na existência humana? É que a gente vai buscar coisas para preencher. Então é possível que uma mulher coloque um homem nesse lugar para tentar preencher esse vazio, que de alguma forma é aliviado. Ainda que seja um homem extraordinário, esse vazio não será preenchido por esse homem, como não será preenchida por essa mulher, como não será preenchido por uma carreira, como não será preenchido com dinheiro, como não será preenchido com conquistas. O vazio que existe nunca será preenchido, a não ser por aquele que pode preencher os vazios do nosso coração, que é o nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Enquanto isso não acontecer, veja na sequência comigo aqui. Versículo 16 e 17. Ora, Labão tinha 2 filhas. Qual o nome da mais velha? Lia. Então vamos ler junto comigo. Lia, a mais velha, e Raquel, a mais moça. Lia tinha os olhos baços, porém Raquel era formosa de porte e de semblante. Esta última frase quer dizer exatamente o que você pensou, e eu tenho medo que você pensou aí. Mas ela era, na perspectiva do texto, uma pessoa deslumbrante. Alguém que encheu os olhos de Jacó. Já Lia, ela tinha os olhos baços. E aí muita gente quer saber o que são olhos baços. E alguns comentaristas chegam até a dizer que talvez ela fosse cega, mas o texto não diz que Lia era cega e Raquel lia. Não é? Não é verdade? Não diz isso. O que o texto diz? O texto diz que ela tinha olhos baços. Ou seja, ela tinha alguma questão na visão, que eu não posso precisar o que é, mas é alguma coisa que prejudicava a sua imagem, que tornava a Lia não tão bonita do ponto de vista físico. É isso. O que a Bíblia está dizendo é isso. Ele diz que uma é mais velha, a outra é mais nova. Aí hoje é etarismo. Isso aí é etarismo. Aliás, deixa eu te falar uma coisa. O que nós estamos vendo aqui na Bíblia, não quer dizer que a Bíblia concorda com 2 mulheres. A Bíblia nunca foi a favor disso. Poligamia nunca foi o princípio das Escrituras. Foi, em diversas ocasiões, isso aconteceu, e a Bíblia mostra que deu ruim. Para usar uma expressão nossa aqui também. Lia não era considerada atraente. E viveu grande parte da vida à sombra da irmã, que chamava atenção por sua beleza. O quanto isso dói. O quanto isso cria feridas. O quanto isso magoa. Não precisa ser só dentro de casa, não. Eventualmente é no relacionamento, na família, no trabalho. O quanto isso gera um prejuízo emocional para o coração de qualquer pessoa. O quanto isso é o não dito. E o que é não dito é também não tratado. E o que é o não tratado é o não curado. Porque não se resolve uma coisa que não se busca tratá-la. Vamos para frente. Versículos 21 a 30. Texto mais longo, eu preciso que você me acompanhe. Disse Jacó a Labão. O que ele disse? Dá-me minha mulher, pois já venceu o prazo para que me case com ela. Ok? Isso aí, os comentaristas dizem que essa frase aí é uma frase meio quente para aquela época. Ele foi direto demais para o discurso daquela época. Nem vou entrar em detalhes. 22. Reuniu, pois, Labão todos os homens do lugar e deu um banquete. 23. Leia comigo. À noite conduziu a Lia, sua filha, e a entregou a Jacó e coabitaram. Crianças na sala, vamos adiante. Versículo 24. Para a serva de Lia, sua filha, deu Labão Zilpa, sua serva. Ao amanhecer, viu que era Lia. Por isso disse Jacó a Labão: que é isso que me fizeste? Não te servi eu por amor a Raquel? Por que, pois, me enganaste? Fala de novo comigo. Por que, pois, me enganaste? Respondeu Labão.
Olha o Labão. Eu já estava desconfiado dele, agora me quebrou. Não se faz assim em nossa terra, dar-se a mais nova antes da primogênita. Decorrida a semana dessa, dar-te-emos também a outra, pelo trabalho de mais 7 anos que ainda me servirás. Se 7 era 3 ou 4 vezes mais o dote, agora ele botou o dobro. O dote era o dinheiro que era dado pela filha. Já pensou se essa moda volta? Pais de garotas, aleluia. Não, claro que não. Versículo 28, concordou Jacó e se passou a semana desta. Então Labão lhe deu para mulher Raquel, sua filha, para a serva de Raquel, sua filha, deu Labão a sua serva Bila, e coabitaram, mas Jacó, leia comigo, mas Jacó amava mais a Raquel do que a Lia, e continuou servindo a Labão por outros 7 anos. Eu quero fazer um destaque para que você caminhe comigo do que significa o me enganaste. O verbo utilizado nesse texto, o verbo enganar, utilizado aqui no capítulo 29, é o mesmo verbo enganar utilizado no capítulo 27. No capítulo 27 é Jacó quem engana seu pai. E agora o mesmo verbo é utilizado e o mesmo engano é apresentado. Tem um comentarista rabínico que fez ele criou uma história, é fruto da imaginação dele, mas algo dentro do contexto. Então, ele criou a seguinte história, que Jacó teria falado com Lia na manhã do dia seguinte. Lia, no escuro eu chamei Raquel e você me respondeu, por que você fez isso comigo? No que, na história dele, Lia disse, o seu pai chamou o seu irmão no escuro e você respondeu, por que você fez isso com ele? Misericórdia. Aquilo que o homem semear, isso também colherá. A gente planta e a gente colhe. Existem certas ações que geram consequências para a nossa vida. E talvez essa seja um lembrete para nós. Só um lembrete. Temos 2 pessoas nesse texto devastadas. Jacó, o enganado, e Lia, a desprezada. Veja, isso me dói muito. Seu pai não a queria. E agora o seu marido também não a queria. Desprezada duplamente, devastada emocionalmente. Pensa na situação dela. O que se passava com ela, na mente dela, no coração dela, o desprezo sofrido, o desprezo aplicado à sua vida, o pai já não a queria, o pai a colocou no pacote, fez um combo e jogou a menina na madrugada para que ela pudesse estar lá, porque certamente ele não receberia um dote conferido a ela, porque ela era uma pessoa que ninguém queria. Então ele colocou no pacote, fez um combo, jogou para cima para de alguma forma receber algum dinheiro, e recebeu não pouco dinheiro, mas o dinheiro 3 ou 4 vezes mais. Essa é uma história que a gente pode olhar e passar despercebido pelo texto, mas é uma história que mostra a dureza, o sofrimento do coração de uma mulher, que poderia ser o sofrimento, a dureza do coração de um homem. É a realidade da vida. A Bíblia conta histórias de pessoas reais, pessoas que sofrem, pessoas que choram, mas nunca de pessoas que são abandonadas pelo poder de Deus, porque toda essa história tem um final extraordinário, organizado e produzido pelo nosso maravilhoso Deus. Mas você lembra dos ídolos do coração? Lembra que o nosso vazio a gente tenta preencher de diversas formas? Leia comigo o texto que segue. Versículos 31 a 34. Vendo o Senhor que Lia era desprezada, olha o que aconteceu. Fê-la fecunda, ao passo que Raquel era estéril. Nós não vamos entrar numa briga aqui. Time de Lia, ei, Raquel se deu mal. Nós não somos desses. Porque nós somos Raquel e Lia. 32. Leia comigo. Concebeu, pois, Lia, e deu à luz um filho.
a quem chamou o nome de Rúben, pois disse: o Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amará meu marido. 33, concebeu outra vez e deu à luz um filho, e disse: soube o Senhor que era preterida, e me deu mais este. Chamou-lhe o nome Simeão. Outra vez, concebeu Lia, e deu à luz um filho, e disse: agora, desta vez, se unirá mais a mim, meu marido, porque lhe dei à luz 3 filhos, por isso lhe chamou Levi. E aqui tem 3 segredos que o texto nos traz. Os nomes desses 3 filhos estão conectados a essas 3 ideias que estão aqui na nossa tela. O primeiro filho, Rúben, tem a ver com ver. O significado, as raízes apontam para ver. O que essa menina queria era ser vista, era ser percebida, era que seu marido pudesse olhar para ela e vê-la e percebê-la. Ela não sentia vista. Existe uma expressão que nós utilizamos para pessoas simples. Elas se tornam invisíveis. Às vezes uma pessoa trabalha num shopping. Você entra no shopping. É um segurança. É uma pessoa da limpeza. Você passa por essa pessoa. Ela se tornou para você uma pessoa invisível. Nos relacionamentos, na família, existem pessoas que se tornam invisíveis. E ela, que se sentia invisível, queria ser vista. Então, ao engravidar, ao ter o seu filho, o primeiro filho, ela diz: agora eu serei vista, agora eu serei percebida. O segundo filho, o Simeão, que ali está. A ideia deste significado que aqui está é que ela era preterida e agora ela seria ouvida, percebida, vista e ouvida. E o terceiro filho faz menção ao estar afeiçoado, na expectativa de que depois de 3 filhos, ele poderia vê-la, ele poderia ouvi-la e poderia se afeiçoar por ela. O sonho dessa mulher, o desejo dela, a expectativa dela de preencher o vazio. Então ela tem os filhos e cada um dos seus filhos, eles são quase que, entre aspas, consagrados ao marido. A sua idolatria por ele era tão grande. Esse ídolo do coração dela estava tão estável, que ela queria de todas as formas agradá-lo, não para ter um relacionamento saudável, mas era porque não tinha um relacionamento saudável, buscando de todas as formas preencher o vazio do coração, na expectativa de agradar ao marido, esperando dele uma sinalização, um oi, um olhar, uma palavra. Quando essa imagem surge para nós, nós precisamos olhar para os lados da nossa vida e perceber se de alguma forma não estamos tratando alguém assim. E mais do que isso, se de alguma maneira não estamos querendo preencher os nossos vazios, criando ídolos na nossa vida. E não é só ídolo romântico, sentimental, não. A idolatria do trabalho é alguma coisa perigosíssima. Existem pessoas que tornam o seu trabalho um ídolo, vivem em função dele, sonham com ele, investem a sua vida, a sua razão de existência nisso. Isso não vai preencher o vazio do coração. Esse vazio do coração só pode ser preenchido pelo poder do nosso Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, segue o texto. Leia comigo. Quem coloca sua esperança em um relacionamento, em outra pessoa, ou em alguma conquista, acaba inevitavelmente decepcionado. Por quê? Ao fazer isso, acaba também sobrecarregando o outro com expectativas que ninguém é capaz de suportar. Ninguém é capaz de suportar as expectativas de um ídolo. De um ídolo. Olha comigo aqui na tela. Pastor Tim Keller, trabalhando esse assunto, a partir daquela realidade, ele disse que 4 coisas podem acontecer. A primeira delas, culpar tudo o que o decepciona
e tentar passar para outras coisas melhores. Esse é o caminho da idolatria continuada e da dependência espiritual. Só troca de nomes, só troca de lugares, só troca de personagens, só troca, mas permanece nessa idolatria continuada e nessa dependência espiritual. Segundo, culpar-se, martirizar-se, dizendo: tenho sido um fracasso por alguma razão, vejo todo mundo feliz, não sei porquê, mas eu não estou feliz, tem alguma coisa errada comigo. Esse é o caminho da autoaversão e da vergonha, quando quando a pessoa começa a culpar-se. Terceiro, é possível que você culpe o mundo. Talvez você diga: maldito seja todo o sexo oposto. Nesse caso, você se torna duro, cínico e vazio. Está apertando? Quarto, por fim, como disse C.S. Lewis, você pode reorientar completamente o foco de sua vida para Deus. Se descubro em mim um desejo que nenhuma experiência neste mundo é capaz de satisfazer, a explicação mais provável é que fui feito para outro mundo, para algo sobrenatural e eterno. Lê comigo essa frase do C.S. Lewis, por gentileza. Lá em cima, aqui, ó. Não, volta. Isso. Se descubro em mim um desejo que nenhuma experiência neste mundo é capaz de satisfazer, a explicação mais provável é que fui feito para outro mundo, para algo sobrenatural e eterno. Quando o vazio não é preenchido por essas questões, é sinal de que você não foi feito para este mundo, que você vai necessitar de algo sobrenatural para preencher o vazio do seu coração. Se essa história acaba aí, a gente vai falar assim: Lia, vida dura, hein, Lia? Vida dura. 35. De novo, concebeu e deu à luz um filho. Então ela disse o quê? Leia comigo. Desta vez eu louvarei o Senhor, e por isso lhe chamou Judá e cessou de dar à luz. Desta vez, os 3 primeiros filhos, ela louvou o marido, buscou o marido, idolatrou o marido, adorou o marido, tentando de alguma forma preencher o vazio do seu coração com o marido. No versículo 35 a história muda. Versículo 35 o Senhor diz para ela, e ela passa a louvar ao Senhor, e por isso lhe chamou Judá, e cessou de dar à luz. Deus fez algo nela, por ela, dentro dela, transformou o coração dessa mulher que estava vazio, e deu a ela agora esse recheio poderoso que só acontece da parte de Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, sabe o que aconteceu? Em todas as suas declarações para o Senhor, ela poderia utilizar Elohim, que era o nome de Deus comum para ser utilizado. Usava o nome Elohim, o termo Elohim, para se dirigir a Deus, mas ela não usa Elohim, ela usa Yahvé. Isso significa que alguém a ensinou sobre Yahvé. Isso significa que Jacó, que era da linhagem messiânica, ensinou a ela. E ela pôde agora perceber e aprender sobre Deus, sobre o Senhor. Agora não é mais Elohim como todo mundo fala. Agora ela sabe que Deus é Deus. Ela conhece a Deus de alguma forma. Ela tem um relacionamento com Ele. Ela agora pode oferecer a sua vida para o Senhor. E o Senhor é capaz de encher o vazio do seu coração. Meus irmãos e minhas irmãs, quando Lia entregou o coração para o Senhor, ela teve a própria vida de volta. Ela vivia, mas não vivia. Era sempre em função de uma expectativa de ser vista, de ser ouvida, de sentir que estava havendo uma afeição. Mas quando ela para com essa busca vazia, que não vai preencher o seu coração, quando ela passa a ouvir e a buscar o Senhor, dizendo: eu louvarei o Senhor ao Senhor, o Senhor enche o coração dela, e ela tem a sua vida de volta. Louvado seja o nome do Senhor.
houve uma revelação. Ela recebeu uma cura maravilhosa. Ela voltou seu coração para a única beleza real. A única beleza real, que é o nosso Deus. Olha só, a gente passa a vida buscando muitas coisas, e é possível que essas coisas ocupem o lugar principal da nossa vida. Eu e você precisamos aprender uma coisa muito importante: reordenar os nossos afetos. Existem afetos que ocupam o primeiro lugar, lá em cima, nas alturas. Depois vem os outros lugares. E quando o Senhor fala conosco, quando nós temos esse encontro com Ele, nós reordenamos o afeto. E aí nós colocamos Deus em primeiro lugar. Não há outro lugar para Deus estar. Ou está em primeiro lugar, ou Ele não estará. Nós amamos a Deus de todo o nosso coração, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. Deus é a prioridade. Mulheres, seus maridos não são e não podem estar acima de Deus. Maridos, suas esposas não estão e não podem estar acima de Deus. Pais, seus filhos não estão e não podem estar acima de Deus. E qualquer outra conexão que a gente faça, nada pode estar acima de Deus. Meu trabalho, meu sonho, meus projetos pessoais, a igreja, o nosso ministério, nada pode estar acima de Deus. Deus é a prioridade absoluta. Quando nós nos voltamos para Ele, Ele cura as nossas emoções, Ele cura os nossos vazios espirituais, Ele preenche, Ele dá de volta uma vida, mas não é uma vida qualquer, é uma vida em abundância. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Deus tinha mais para fazer na vida de Lia. 4 filhos, bom demais. O 4º filho, já essa mudança extraordinária de Deus na vida dela. Mas lembra daquelas 2 palavrinhas que eu ensinei no começo? Fala comigo, linhagem messiânica. Veja comigo aqui na tela, por gentileza. Lia foi amada por Deus e foi curada do seu desprezo. Mas ela nem podia imaginar que o Filho de Deus também seria desprezado. E se você já foi desprezada ou desprezado na sua vida, saiba que você não é a única pessoa que Deus criou uma coisa que não tem explicação para a mente humana. Enquanto as religiões do mundo inteiro, elas criam deuses fortes e valentes, Deus resolveu enviar o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para viver entre nós, e Ele sofreu. Ele sofreu. O profeta Isaías, capítulo 53, versículo 3. Nós ouvimos assim a palavra de Deus. Era desprezado e o mais rejeitado dentre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Lia não sabia, mas o Filho de Deus seria desprezado, como disse o profeta Isaías, capítulo 53, versículo 3. E é um relato de João, capítulo 1, versículo 11. E esse relato de João mostra que isso aconteceu na vida de Jesus. Veio para o que era o seu, e os seus não o receberam. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Das 2 formas, o desprezo: na profecia de Isaías ou na realidade do ministério de Jesus. Meus irmãos e irmãs, ela não sabia, mas não sabia de algo novo e diferente, que o texto lá de Apocalipse, capítulo 5, versículo 5, diz assim, leia comigo: todavia, um dos anciãos me disse, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os 7 selos. O nome do filho de Lia, o 4º filho, Judá. Judá é o líder da tribo de Judá. Judá deu nome ao seu povo. Nós conhecemos o povo judeu. Judeu vem de Judá, mas é mais do que isso. Dessa linhagem da tribo de Judá veio Davi,
o maior rei da história de Israel, o rei Davi, a estrela de Davi, é o símbolo de Israel até hoje, é o nome mais falado, mais lembrado, é o nome mais pensado. Davi está na história dos cristãos, Davi está na história dos judeus, ele vem da linhagem, da tribo de Judá, ou de alguma forma eu e você podemos afirmar que Lia foi uma espécie de mãe do rei Davi. Até aí já está bom demais. Mas tem mais, Lia. Da linhagem da tribo de Judá, vem Jesus de Nazaré. Vem Jesus de Nazaré. A desprezada Lia, Deus a acolheu de forma preciosa. Deus a amou. Ela foi desprezada, mas ela foi acolhida. Como nós somos acolhidos pelo Senhor. E quando a gente canta, Ele é o leão da tribo de Judá, não vamos mais nos esquecer de Lia. Ou quando cantarmos o cordeiro e o leão, não vamos mais nos esquecer de Lia. O desprezo, Lia, acabou. Ela não sabia o que Deus ainda faria na vida dela. Judá era a linhagem messiânica. Não eram os outros filhos. Não foi José, governador do Egito, nome dos mais falados. Não foi José. Não foi Benjamim, filho de Raquel. Foi Judá, filho de Lia. A desprezada foi acolhida. É isso que Deus faz com a gente. É isso que Ele faz com a gente. Os desprezados são acolhidos, são abraçados, são cuidados, são tratados. Esquece, não se preocupe com nada, porque Ele fará muito mais do que você pode pensar ou imaginar. Ele vai construir uma nova história na sua vida, quando você colocar o seu coração nele. Tire o coração da idolatria. A idolatria dos relacionamentos, a idolatria do trabalho, a idolatria do sucesso, a idolatria do dinheiro. Tire o seu coração disso, coloque o seu coração no Senhor, porque quando nós colocamos o nosso coração nele, nós somos curados. Louvado seja o nome do Senhor. E Ele está aqui para ministrar a sua vida, para encher o seu coração, para ministrar e trazer a você a bênção da cura, em nome de Jesus. Nós vamos orar juntos. Vamos orar juntos. E se eu puder ser franco com você um pouco mais, vou dizer para você o seguinte: olha, eu preciso disso, porque o meu coração se desvia muitas vezes para idolatrar alguma coisa na minha história. É lindo quando a Bíblia diz que a gente tem que abrir mão para priorizar o Senhor e a sua vontade. A gente precisa saber abrir mão para dizer: Senhor, aqui não tem nada mais importante que o Senhor na minha vida. Escuta, faça isso e a sua vida vai ser abençoada. Permaneça preso e você perceberá que essa idolatria ao trabalho, ao sucesso, ao dinheiro, aos sentimentos, ao romance, vai conduzir você à ruína. Coloque a sua vida nas mãos do Senhor, em nome de Jesus. Enquanto nós estivermos cantando, nós vamos orar por esse assunto. E se você quiser ser parte dessa oração, venha, porque nós vamos orar juntos. Nós também vamos orar pela família, vamos orar pela cura dos enfermos, consola os corações enlutados. É hora de você reafirmar: Jesus, a minha vida é para o Senhor, a prioridade é o Senhor. O vazio do meu coração jamais será preenchido por algo humano. Nós só seremos preenchidos por algo sobrenatural que vem de Deus para a nossa vida. Venha, quando nós estivermos cantando, venha, pode vir, deixe o seu lugar, venha pelo meio aqui, ó. Vem por esse cantinho aqui, vem, que nós vamos estar juntos aqui em oração. Venha, deixe o seu lugar e venha. Vamos colocar diante de Deus em nome de Jesus. Somos
teu louvor. Terra e céus se rendem a ti. Multidões se prostram em teu louvor, pois só tu és Deus e todo poder é teu. Rendemos louvor a Cristo Senhor. Senhor amado, nós te glorificamos, nós te honramos, nós entregamos tudo nas mãos do Senhor. O vazio só é preenchido por Jesus. Senhor Jesus, preenche os vazios para a glória do seu nome, para a alegria nossa. Queremos declarar: não há nada mais importante que o Senhor na nossa vida. Nós podemos ter dinheiro, mas sem o Senhor estaremos pobres, como pobres estão aqueles que destruíram a sua vida por causa do dinheiro. Senhor Deus, o Senhor é mais importante na nossa vida. E somente o Senhor é capaz de preencher. O Senhor conhece os corações feridos que estão aqui. Os que foram desprezados. As feridas que ainda estão abertas. E que só podem ser curadas pelo Senhor. A nossa adoração é ao Senhor. Deus amado, opera como só o Senhor pode operar. Cura as feridas e as mágoas do nosso coração. A área sentimental tem sido uma área em que muitos estão vulneráveis, Senhor. E porque estão vulneráveis, estão dispostos a fazer qualquer coisa. Tenha misericórdia, Senhor Deus. Traga luz sobre esse assunto e mostra-nos para que não sigamos por esse caminho. Traz cura, Senhor, em nome de Jesus. Deus, não há idolatria no nosso coração. Não queremos idolatrar nada e a ninguém. Queremos adorar tão somente ao Senhor, que é digno de toda honra, glória e louvor. É o Senhor quem nos cura, é o Senhor quem preenche o nosso vazio, é o Senhor quem nos alegra, é o Senhor quem nos coloca de pé, é o Senhor quem muda a nossa história, é o Senhor que transforma. Nós estamos na tua presença, Deus amado, e clamamos ao Senhor: transforma vidas para a glória do Senhor, muda histórias para a glória do Senhor. Deus querido e amado, nós entregamos nas tuas mãos e nós clamamos ao Senhor: haja, sopra, sopra, sopra entre nós. Nós oramos pela cura dos enfermos, Senhor. Deus, existem tantas dores, tantas lutas, tantos problemas relacionados à saúde física ou emocional. Deus, nós pedimos que o Senhor nos abençoe com a bênção da saúde. A saúde, que a bênção da saúde seja derramada sobre cada um de nós. Cura os enfermos, Pai, para a glória do teu nome em Cristo Jesus. Traz agora consolo, Senhor Deus, para os corações. Especialmente pela Sônia, Senhor, e sua família. Traz a bênção do consolo, a paz do Senhor que excede a todo entendimento, seja sobre ela, sobre seu marido, seus filhos, sobre os seus familiares, em nome de Jesus. Tudo nós entregamos nas tuas mãos e queremos reafirmar
Tu és Deus. Tu és Deus. E nós estamos reunidos para adorar o nome poderoso e maravilhoso do Senhor, em Cristo Jesus. Amém.